Olá, eu sou a Márcia Luz e quero dar boas-vindas ao segundo vídeo da nossa jornada do Coach Palestrante, onde eu vou te ajudar a se tornar um profissional 5 estrelas. No vídeo anterior, eu falei sobre os dois grandes vilões que destroem qualquer sonho ou projeto de futuro. Você aprendeu como eles aparecem e eu te mostrei que são apenas muros erguidos pela nossa mente para nos proteger. Mas esses muros acabam aprisionando e impedindo o nosso crescimento e sucesso. Se você ainda não assistiu, em algum lugar dessa página tem um link para o primeiro vídeo. Faça isso agora e depois volte aqui. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como utilizar a escuta empática, também conhecida como escuta ativa. E para que você vai aprender isso? Para se tornar um coach palestrante diferenciado. E vou te apresentar também um método que vem formando centenas de profissionais 5 estrelas, como é o caso da Elga, do Ricardo e da Ivânia, que hoje são coaches palestrantes de destaque no Brasil e transformando vidas de centenas de pessoas todos os meses. E eu quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que têm deixado seus comentários nessa série de vídeos. Eu realmente estou muito feliz com essa comunidade de futuros coaches palestrantes que está se formando. E eu estou orgulhosa de todas as pessoas que comentam e me mandam um e-mail falando do seu desejo de impactar muitas vidas com o seu trabalho. Eu realmente vibro com isso, porque a missão é muito grande para mim. Mas agora, com esse time que eu vou pegar pela mão e ajudar a trilhar o mesmo caminho que eu venho trilhando nesses 24 anos aí de trajetória, tudo vai ficar mais leve, vai ficar divertido e saboroso. Então vem comigo, porque eu quero você no meu time de profissionais 5 estrelas. E agora nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu vou te explicar porque o mercado está lotado de coaches e palestrantes esforçados e desejosos de ter sua agenda repleta de clientes, mas apenas uma pequena parcela consegue ter o sucesso que almeja. Infelizmente, o grande problema está na formação desses profissionais. Hoje nós temos centenas de escolas de coaching e cursos de oratória sendo oferecidos para todos os lados. Acontece que formar um profissional 5 estrelas exige uma metodologia diferenciada. O profissional 5 estrelas precisa ter o que chamamos de chá: conhecimento, habilidade e atitude. No entanto, a maioria das formações trabalha fortemente o conhecimento, dá algumas pinceladas sobre habilidade com exercícios práticos de falar em público, de atender o coach, mas não atuam sobre a atitude do coach palestrante. A consequência disso é que nós temos profissionais robotizados, que conhecem a técnica, mas são incapazes de realizar um atendimento diferenciado para os seus clientes. O meu grande diferencial foi sempre saber acessar a alma das pessoas. Eu vivo repetindo para minha audiência que saber e não fazer é ainda não saber. Eu só me sinto satisfeita com o meu próprio trabalho quando eu vejo que as pessoas realmente se transformaram e colocaram em prática o que aprenderam comigo. Coaches palestrantes formados no mercado, eles sabem conversar com a cabeça das suas audiências, mas eles são incapazes de acessar o coração. E de nada adianta um conjunto de métodos e técnicas se você não tem a mínima ideia de como ajudar os seres humanos a florescer. Os meus alunos aprendem isso e eles vão muito mais longe do que outros profissionais do mercado. Foi o caso, por exemplo, da Elga. Quando eu a conheci, a Elga estava completamente infeliz. Ela estava com autoestima nos pés, ela não saía mais de casa e ela nem mesmo atendia ao telefone. Ela tinha acabado de perder o emprego e, sinceramente, ela nem lamentava, porque ela odiava o que ela fazia para ganhar a vida. Mas mesmo fora do emprego, as coisas só pioravam. O Marcos, o marido dela, não aguentando mais ver o sofrimento da Elga e percebendo que a esposa precisava dar um sentido para a própria vida, ele contratou a minha formação de coach palestrante. No início, eu lembro que a Elga chegou assustada, considerando que tudo aquilo era grande demais para a vida dela e que ela jamais seria capaz de ajudar nem a si mesma, muito menos os outros. Eu confesso que eu precisei ter muita paciência com a Elga. Eu enxergava perfeitamente que ela era um lindo diamante, mas parece que a visão dela mesma estava tão ofuscada pelos sabotadores internos que ela era incapaz de perceber seu próprio poder. Mas os módulos foram avançando e a Elga, enfim, descobriu uma mulher poderosa e realizadora que eu sempre soube que estava ali adormecida. E aí a mágica aconteceu. Hoje a Elga ajuda mulheres em todo o Brasil a descobrirem o seu poder
e serem felizes. Eu precisei atuar sobre a atitude da Elga para que ela deslanchasse. E uma das técnicas que eu utilizei para isso e que hoje ela também aplica nos seus clientes foi a escuta empática. Mais do que saber falar, o sucesso da comunicação depende da capacidade de saber ouvir. Mas, na verdade, nós não fomos treinados para ouvir de modo a compreender realmente, profundamente o outro ser humano, a partir do quadro de referências dele, não do nosso. A maioria das pessoas não consegue escutar com o objetivo de compreender. Elas ouvem com a intenção de responder. Já viu isso acontecer? Covey nos diz que é preciso primeiro compreender para depois ser compreendido. E essa é a gênese, essa é a essência da escuta empática. São 5 os níveis da escuta possíveis. Ignorar o que é falado, não escutar nada, e você já deve ter visto isso acontecer muitas vezes. Fingir que escuta, sabe aquele sei, claro, tô entendendo? Existe a atenção seletiva, que é ouvir apenas partes da conversa. A atenção concentrada, que é a atenção exclusivamente nas palavras ditas. E, finalmente, a escuta empática, que é a forma mais elaborada de ouvir. Acontece que apenas a escuta empática vai te permitir acessar a alma dos seus clientes para que eles verdadeiramente sejam transformados. A escuta empática implica em escutar com a finalidade de compreender, olhar para dentro da pessoa e ver o mundo como ela vê. Compreendê-la profundamente, tanto no plano emocional como no intelectual. Trata-se de escutar com os ouvidos, ouvir com os olhos e com o coração. Quando você demonstra que se importa com seu cliente, ouvindo esse cliente de forma empática, ele desativa as barreiras internas e te permite ajudá-lo de fato. A escuta empática, muito mais do que uma habilidade, é uma questão de atitude. Trate as pessoas como se elas verdadeiramente fossem importantes, porque elas são importantes. E elas passarão a tratar você dessa mesma forma. E aí elas vão voltar a te contratar muitas vezes e indicar o seu trabalho para mais gente. E nenhuma campanha de marketing é mais poderosa do que a divulgação boca a boca, não é mesmo? E aí, será que você já pratica a escuta empática da maneira correta? Então se prepara para descobrir, porque no final da aula de hoje eu vou te dar um presente. Você vai ter acesso a um teste que mede o quanto você já pratica de verdade a escuta empática. É importante que você entenda que eu não estou falando de uma simples técnica. O que a gente está trabalhando aqui é a atitude. É claro que em nossa formação de coach palestrante você vai ter acesso a muito conteúdo de qualidade, a dezenas de técnicas poderosas, tudo certificado pela Abra Coaches, que é a Associação Brasileira de Coaches, que regulamenta todas as escolas de coaches do país. Aliás, a nossa formação é a única hoje no Brasil que leva o selo da Abra Coaches. Mas o grande diferencial que eu tenho para te oferecer não é esse. O que eu me proponho a fazer é te ensinar a ser um encantador de almas, porque somente assim você será capaz de cumprir a sua missão de transformar o mundo num lugar melhor para se viver. Agora você sabe a fórmula para ser um profissional 5 estrelas, com um estilo de vida perfeito que te dá liberdade, reconhecimento e competência técnica, mas acima de tudo capacidade de cumprir a sua missão no mundo e deixar o seu legado para as próximas gerações, seja através dos seus livros ou das pessoas que você vai ajudar a transformar. Acredite, menos de 5% dos coaches palestrantes sabe dessas coisas que eu partilhei contigo. E talvez seja por isso que a maioria deles não consegue alcançar os resultados que almeja. E eles precisam sair à caça de clientes e matar um leão por dia o tempo todo. E por outro lado, quem tem se utilizado do meu método tem suas vidas mudadas. Foi o caso que aconteceu com vários dos meus alunos, como por exemplo o Ricardo e a Maria Ivânia, que deram um salto fenomenal em suas carreiras de coach palestrantes depois da minha formação. Eu vou começar te contando a história do Ricardo. O Ricardo foi meu aluno e, diga-se de passagem, um aluno brilhante. Ele aprendia tudo o que era ensinado e tratava de colocar em prática. E na mesma hora, ele não perdia tempo. Ele parecia ter
ter uma sede de conhecimento e um desejo de crescer inabaláveis. Mas a sensação que eu tive é que ele não se dava conta do quanto potencial existia ali. O Ricardo já havia conquistado algumas coisas na sua vida. Ele era um consultor muito bem avaliado pela empresa que ele atendia e ele achava que era isso que a vida tinha para lhe dar. Mas para mim estava claro que Ricardo podia ir muito, muito, muito além. É como se ele estivesse utilizando apenas uma pequena parcela do potencial que ele possuía. E durante a formação, eu consegui mostrar isso para ele. Desde então, a vida dele deu uma grande guinada. Hoje ele está com a agenda lotada de clientes até o final do ano. Ele viaja por todo o Brasil ministrando palestras. Ele escreveu e publicou o primeiro livro, que já virou best-seller. E recentemente ele está entrando no mundo online, onde ele já atuou em 2 anos consecutivos como palestrante do CONAD, o maior congresso online de autodesenvolvimento do país, do qual eu tenho orgulho de ser organizadora e idealizadora. Ricardo foi super bem avaliado por um público de 42 mil participantes do CONAD e ele não para mais de conquistar novos espaços. E agora me deixa contar a transformação que eu presenciei acontecer com a Ivânia, que é muito emocionante. Eu conheci a Ivânia num curso do Sebrae. Ela foi minha aluna e naquela época ela também já dava cursos para várias empresas. A Ivânia já havia vencido muitas batalhas e eu admirei profundamente a história dela de superação, tanto que eu a convidei para ser um dos cases de sucesso do meu livro Construindo o Futuro de Sucesso. Mas para mim ficou claro que Ivânia era uma Ferrari com o desempenho de um Fusquinha. Ela podia ir muito além, mas os seus sabotadores não permitiam. Ela considerava que ela já havia caminhado bastante comparado com a sua origem. E claro que isso era verdade. Mas o que a Ivânia não percebia é que havia ainda muito caminho pela frente que ela estava pronta para percorrer. A vida tinha abundância e prosperidade que podia dar para ela. Mas para isso, ela precisava estar aberta e aceitar. Ivânia saiu da minha formação decidida a dar um grande salto e foi o que ela fez. Ela, que só conseguiu fazer faculdade depois de adulta, de repente se sente com coragem para enfrentar um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, todos eles numa universidade com convênio com os Estados Unidos, e a sua formatura foi lá em Orlando, na Flórida, pertinho da Disney. Ivânia, que tinha tanto medo de buscar novos espaços, decide escrever seu primeiro livro, que foi lançado e que está sendo um sucesso absoluto. Ivânia, que tinha receio de cobrar mais pelo seu excelente trabalho e que agora vê o faturamento da sua empresa crescendo mês a mês e os clientes aguardando abrir uma nova vaga na agenda para serem atendidos por ela. Você pode conferir esses 2 estudos de caso e também o da Elga aqui nessa página. Esses são apenas 3 dos muitos exemplos de coaches palestrantes que eu tenho orgulho de ter formado ou impulsionado suas carreiras, porque é nessas horas que eu agradeço a Deus pela importante missão que eu estou cumprindo no universo. Bom, daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições para uma nova turma do Coach Palestrante. Esse é um programa de treinamento online onde você vai poder se inscrever e assistir aos vídeos de treinamento na hora e local que você quiser. Você sai com dupla formação, o que é fantástico, porque uma ajuda a alavancar os resultados da outra. Não existe palestrante capaz de verticalizar a sua atuação e atuar com profundidade, mexendo na alma das pessoas, se ele não for coach. Assim como é muito difícil ter seu trabalho de coach divulgado e conhecido pelos futuros clientes, se você não puder usufruir da vitrine de palestrante. E lembre-se que a nossa formação é hoje a única certificada pela Abra Coaches, Associação Brasileira de Coaches. Essa turma terá todo o meu empenho e dedicação, porque a minha meta é transformar a vida de 10 milhões de pessoas em todo o mundo. E eu sei que sozinha isso é muito difícil. Por isso eu vou pegar você pela mão, ensinar o meu método e juntos vamos fazer a diferença na vida dessa gente toda. Acontece que eu gosto de acompanhar meus alunos pessoalmente, o que nos gera um pequeno problema. Para que eu consiga dar atenção a todos que quiserem participar, eu só vou abrir um número muito pequeno de vagas, o que significa que elas devem acabar muito rapidamente, talvez até no mesmo dia. Por isso, se você tiver interesse em ser um coach palestrante, ter livros publicados e fazer muito sucesso nessa trajetória, deixe seus comentários abaixo que no próximo vídeo eu vou te mostrar tudo o que eu posso fazer para que a sua carreira decole e, enfim, você possa deixar o seu legado no mundo, sendo muito bem remunerado por isso e usufruindo da liberdade que sempre sonhou.
E eu vou te mostrar também o projeto da sua carreira de coach palestrante. Eu vou mostrar o passo a passo de como você vai deixar de ser um espectador da história de sucesso dos outros e construir a sua própria história de sucesso. Isso significa que ao final do vídeo 3, você vai saber exatamente quais são as ferramentas que você precisa nessa jornada, quais são as ações, os conhecimentos e os obstáculos com os quais você vai se deparar e como administrar e resolver tudo isso. Fique ligado, porque o vídeo ficará disponível por pouquíssimos dias e ele tem o poder de te levar para o lugar que você tanto desejou conquistar em sua vida profissional. Agora eu quero te fazer um pedido e te dar um presente. O pedido é o seguinte: se você conhece pessoas que precisam ter acesso a esses conhecimentos, compartilhe esses vídeos agora. E o presente é o teste que vai te revelar o quanto você já pratica a escuta empática. Para receber o teste, basta cadastrar seu e-mail logo abaixo desse vídeo e apertar no botão onde diz "Quero receber o teste". Um grande abraço e a gente se vê no terceiro vídeo da jornada do Coach Palestrante. Até lá!